Então, traz a sua Bíblia para pertinho de você. Nós já tivemos a leitura do verso bíblico desta manhã, feita pelo Vitor. Muito obrigado, Vitor, por compartilhar conosco esse lindo texto bíblico. Mas eu gostaria de convidar você a novamente voltar ao texto bíblico. Abacuque, capítulo 3, versos 17 até o verso 19. Tudo bem? Você pode acompanhar comigo então a leitura desse texto. Eu leio na Nova Versão Internacional. Talvez os versos, algumas palavras, elas soem um pouquinho diferente para você que usa outra versão, mas esta é uma versão preciosa da Palavra de Deus. Eu gosto muito de pregar com a Nova Versão Internacional. Vamos então ao texto, Abacuque 3, 17 a 19. Assim diz a santa e poderosa Palavra de Deus: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ainda ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. O meu propósito esta manhã, através da mensagem bíblica, que parte do texto que está em Abacuque 3, 17 a 19, é fazer com que você entenda, compreenda, que é possível adorar a Deus com uma fé viva, mesmo em meio ao sofrimento, diante das aflições, das crises, das pandemias e das amarguras da vida. Eu imagino que você percebeu, assim como eu, que nos primeiros dias, quando o mundo começou a ter que lidar com este momento novo da pandemia do coronavírus, da Covid-19, as pessoas começaram a cantar nas janelas. Muitos movimentos. Cantemos juntos nas nossas janelas. E prédios, bairros inteiros cantaram lindas canções. Aquele pareceu algo muito forte. Era um testemunho de fé poderoso, de que o povo de Deus continuava adorando, mesmo em um tempo de crise. Mas sabe o que aconteceu? Os dias foram passando e as vozes foram sendo silenciadas. As pessoas não estão cantando mais. Me parece que o louvor que encorajava a todos no início foi dando lugar ao desassossego, à angústia, à desesperança, e as pessoas pararam de cantar, pararam de louvar. Você pode me perguntar, pastor, é possível adorar com uma fé viva, mesmo diante das pandemias, das crises, das aflições? Sim. E você percebe isso através do verso que nós acabamos de ler. Abacuque adorou a Deus em tempo de crise. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre Abacuque. Abacuque é um profeta sem pátria e sem sobrenome. Pouco se sabe sobre Abacuque. As informações que temos é que Abacuque viveu por volta do ano 600 a.C., foi contemporâneo de um outro profeta chamado Naum. Possivelmente serviu no templo, talvez fosse até um levita, mas não há dados precisos sobre a vida e história de Abacuque. Mas o que se sabe é que Abacuque testemunhou uma transição de domínio, de poder. Do domínio assírio, os caldeus, para o domínio persa-babilônico. Ele viveu um tempo de crise. Era um tempo de opressão, de violência, de injustiça. Mas quando nós lemos o livro de Abacuque, nós encontramos um convite à esperança, a crer na ação de Deus, ainda que esta ação de Deus pareça demorada. O livro de Abacuque começa com um lamento, perguntando: Deus, por quê? E quanto tempo? Eu imagino que alguns de nós estamos fazendo as mesmas perguntas que Abacuque fez no início do seu livro. Senhor, por quê? Por que está acontecendo isto agora? Os meus negócios estavam indo bem e agora tudo está se esvaindo. Tudo está caindo por terra.
Deixa eu dizer algo para você esta manhã, para você guardar no coração. Um livro que começa com questionamentos, com uma lamentação, termina com um triunfo de fé, com um cântico de vitória. E Abacuque nos mostra que é possível adorar com uma fé viva, mesmo diante das crises, das aflições, das angústias, das pandemias e das amarguras da vida. Sabe, as pessoas deixaram de cantar. Talvez porque alguns estão perdendo seus empregos e estão vendo seus negócios construídos durante muitos anos simplesmente desmoronarem. Não está dando nem para vender trufa. As portas estão sendo fechadas. Esse realmente é um tempo de angústia. Nada está florescendo. Parece que tudo está indo de mal a pior. E como é que eu posso adorar, pastor Herbert, em um tempo tão difícil? Por que eu devo adorar? Primeiro, você deve adorar, porque Deus é bom, mesmo quando a vida não é boa. Talvez você pergunte, onde estava Deus quando eu estava sendo abusada? Por que meu filho nasceu com uma deficiência? Por que o câncer voltou? Por que todos os meus amigos são casados e eu continuo sozinho? Por que eu perdi o meu emprego? Sabe, algumas pessoas têm problemas com o tema de questionar a Deus. Elas se perguntam, será que seria falta de fé questionar a Deus no meio do sofrimento? Claro que não. 1/3 dos salmos são orações ou cânticos de pessoas sofrendo. Os livros de Jó, Lamentações, Eclesiastes e Jeremias relatam a confusão, a dor e o sofrimento dos fiéis. Lendo o livro de Abacuque para preparar esta mensagem, eu encontrei 17 questionamentos de Abacuque a Deus. Ele também fez perguntas, como você está fazendo. E Abacuque chega ao ponto de fazer uma pergunta ousada. Por que te calas, Deus, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1, versículo 13. Até mesmo Jesus perguntou, por quê? A vida não é justa. A nossa matemática é diferente da matemática universal, deste conflito entre o bem e o mal. Às vezes a vida dá um nó. Às vezes tudo entra num turbilhão. Às vezes nós ficamos totalmente desestabilizados. Agora, Deus é bom mesmo quando a vida não é boa. Deus é bom mesmo quando tudo está indo de mal a pior. Ele entende a sua dor, Ele sofre com você, mas Ele é maior do que o teu sofrimento e a tua dor. Sofrer é perder coisas que amamos, que desejamos, que são de muitas maneiras boas e confortadoras para nós. Deus entende o nosso sofrimento. Ele sabe que quando nós perdemos algo que nós amamos, nós sofremos. Como é que eu vou continuar pagando a minha faculdade? Será que eu vou ter que parar o meu curso? Como é que eu vou continuar sustentando os meus filhos? Eu estou passando necessidade. Como é que os meus negócios vão continuar depois dessa pandemia? Será que eu vou ter lastro para suportar todo esse tempo de crise? Sofrimento. Agora, deixa eu dizer algo para você. Não é que com Deus o sofrimento não seja real. Algumas pessoas nos criticam como cristãos porque nós falamos do sofrimento, da provação, das aflições, como se não fosse real. Elas são reais. As provações são reais. O sofrimento é real, mas nós temos em Deus um tesouro que é muito maior, muito melhor e muito mais prazeroso do que tudo que nós perdemos. Entenda isso. Você pode estar perdendo tudo agora. Você pode estar com medo
desassossegado, angustiado, mas Deus é maior e melhor do que tudo aquilo que nós perdemos. Sabe o que Abacuque diz sobre Deus? Veja, Abacuque diz que Deus é soberano sobre a história humana. Capítulo 1, verso 6. Abacuque diz que Deus é eterno e imortal. Capítulo 1, verso 12. Abacuque diz que ele é santo e incapaz de ver o mal, no verso 13. Diz que os seus decretos parecem lentos, mas eles são infalíveis e cheios de certeza, capítulo 2, verso 3. Abacuque diz que Deus está entronizado no seu santo templo e toda a terra deve manter reverência, capítulo 2, verso 20. Ele diz também no capítulo 3, dos versos 3 a 11, que a sua glória se estende por todas as forças da natureza. Deus é poderoso. Deus está no controle. Mas deixa eu dizer algo para você. Este Deus também é pessoal. E Abacuque o chama de meu Deus. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele é o seu Deus. Ele não te desamparou, mesmo no meio da aflição, Ele continua com você. Ele é Emanuel, Deus presente. Está difícil? Está difícil ficar longe de tudo e de todos? Está difícil essa fase de isolamento? Está angustiante, parece desumano. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele é um Deus pessoal. Ele nunca vai permitir que você tenha que carregar um fardo muito maior do que o que você pode suportar. Mas pastor, por que eu estou enfrentando tudo isso? Por que está sendo tão difícil para mim? Deixa eu dizer algo para você, e guarde isso no coração. Nós desfrutamos de coisas grandiosas e poderosas de Deus no topo da montanha. Mas as lições mais preciosas de Deus nós aprendemos no vale das aflições. Deus não somente age naquilo que os nossos olhos veem, e suas orações não limitam o poder de Deus. Deus age também nas impossibilidades, nas crises, na dor. A fé é, antes de tudo, uma confiança de que Deus está no controle. E a fé enxerga com uma visão projetada no futuro, naquilo que Deus ainda fará por nós. E Deus fará coisas grandiosas. A Bíblia diz que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus responde às nossas orações. Nós devemos perseverar. Leia o livro de Abacuque na tarde de hoje. No capítulo 2, verso 1, você vai descobrir que Abacuque permaneceu orando de maneira perseverante, até que Deus o respondeu. Quer um conselho? Não desista das suas orações. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Ainda que humanamente pareça impossível, persevere, ore, confie. Deus está cuidando. Sabe, a fé acredita naquilo que os olhos não veem. Os homens e mulheres de fé olham para o passado. Eles veem que Deus trabalhou, que Deus fez grandiosas coisas e não temem o futuro. Essa semana um grande amigo enfrentou uma profunda batalha. Nós recebemos a notícia de que o nosso amigo Gilton, ali de Lauro de Freitas, precisava passar por uma cirurgia na cabeça. Todos ficamos angustiados. E eu peguei o celular, mandei uma mensagem para o Gilton, eu imaginava receber de volta uma mensagem triste e abatida, mas eu recebi uma mensagem que dizia: pastor, eu estou firme, eu creio no milagre, Deus já fez o milagre. Ontem foi um dia muito difícil para todos nós que amamos o Gilton. As coisas ficaram ainda mais difíceis. Ele está lutando pela vida, mas aquela mensagem de confiança, de que Deus está cuidando, fortaleceu
a minha fé esta semana. Querido, é possível adorar a Deus com uma fé viva, mesmo em meio ao sofrimento, em meio às aflições, diante das crises, das pandemias, das amarguras da vida. Primeiro, porque Deus é bom, mesmo quando a vida não é boa. Mas também, porque o tempo de Deus é perfeito. Deus está no controle. Sabe, se não é o tempo de Deus, você não pode forçá-lo. Mas se era o tempo de Deus, a hora de Deus, você não pode parar Deus. Embora demore, espere, confie, Ele está no controle. Os aparentes atrasos de Deus não são negações da sua bondade, ou de que Ele perdeu o controle, ou que Ele esqueceu de nós. Ele é bom. Mas a sua bondade não está condicionada à nossa satisfação, ao nosso tempo, ao nosso jeito de dizer que as coisas estão bem. Nós precisamos entregar a direção da nossa vida a Deus e confiar no tempo dEle, porque o tempo de Deus é perfeito. E quando nós confiamos no tempo de Deus, no relógio de Deus, a alegria supera a tristeza, o consolo supera a dor. A fé supera a dúvida, a esperança supera o desespero, o entusiasmo supera qualquer desânimo e a paz supera a ansiedade. Por isso eu digo, é possível adorar a Deus com uma fé viva. Adore, cante, apresente louvores diante de Deus. Pastor, está tudo difícil. Mas há uma terceira razão. A primeira, nós podemos adorar com uma fé viva, porque Deus é bom, mesmo quando a vida não é. A segunda, porque o tempo de Deus é perfeito. Mas há uma terceira razão, pela qual eu posso adorar a Deus com uma fé viva. E essa terceira razão é porque pelos olhos da fé, como adorador, eu já vejo a salvação que vem de Deus. As pessoas estavam cantando nas janelas. Mas sabe, elas deixaram de cantar. E elas poderiam cantar uma nova música. Talvez tomar os versos que estão em Abacuque 3, 17 a 19, recompor esses versos, adaptar a letra. Poderíamos cantar assim: mesmo que eu não consiga um novo emprego depois da pandemia, mesmo não havendo fartura de alimentos, de comida em casa, com minhas dificuldades para pagar minhas contas pessoais, com as minhas não possibilidades de comprar aquilo que eu desejo e que eu preciso, com meus relacionamentos não correspondidos, com minha falta de saúde, com meu problema atual, ainda assim eu tenho um Deus poderoso na minha vida. Já imaginou se nós tornássemos este verso adaptado a este tempo em uma canção? Sabe o que a gente aprende com Abacuque? Que apesar de todas as circunstâncias não favoráveis, ele se alegrou com a presença de Deus. Ele se alegrou em se relacionar com um Deus que é todo-poderoso. Este é o nosso Deus. E Ele está presente aí com você agora, sentado no sofá, junto com você, com a sua esposa, com seus filhos. Ele está com os teus pais que estão lá no interior do Pará, no Maranhão, lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul. Ele está com eles, com os teus avós idosos. Ele está com a igreja nesse tempo de crise. Ele é um Deus todo-poderoso. E que privilégio podemos nos relacionar com este Deus. O profeta Abacuque nos mostra que a vida pode ser difícil, mas é possível adorar mesmo diante das circunstâncias. E ele termina o seu livro cantando. Interessante, o livro de Abacuque não termina com uma solução. Não tem um Deus que agiu e resolveu tudo prontamente. Havia muitas questões, havia ainda muita angústia. Mas ele adorou. Mesmo quando você se sente abandonado e está lutando para encontrar respostas diante de uma grande crise, lembre-se, há um farol na tempestade. Um conforto na sua dor, uma esperança na escuridão. Apenas confie. É isso que nós aprendemos da santa e poderosa palavra de Deus. Eu posso confiar, mesmo quando tudo
é difícil. No capítulo 2, verso 4, talvez esteja o verso mais precioso do livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. A fé de Abacuque, ela não simplesmente fortaleceu os homens e mulheres dos seus dias, mas a fé de Abacuque fortalece todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história. Eles passaram por uma grande provação, ele enfrentou uma dura prova, mas ele percebeu que é Deus quem sustenta o seu povo. Lembra de Davi? Fui moço e agora eu sou velho. Mas eu nunca vi o homem de Deus e a sua descendência mendigar o pão. Confie. Dias melhores virão. Acredite. Tenha isso sempre em mente. Sabe, Abacuque disse também que aquela sua visão não era para aquele tempo, mas havia um tempo determinado. Ele diz no capítulo 2, verso 3, a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se tardar, espera-o. Por que Deus não já vem, pastor, e resolve logo as coisas agora? Por quanto tempo mais nós vamos ter que conviver com esta crise? Talvez por mais alguns meses, algumas semanas, alguns dias. Ou o inverso disso. Mas depois desta, virão outras crises. Os dias vão se tornar cada vez mais difíceis. Ô pastor, como é que você me anima dizendo que vai ficar mais difícil? Sim, vai ficar mais difícil. Mas Deus não perdeu o controle. Se tardar, espera. Ele virá outra vez, e ele virá com poder e grande glória. A alegria de Abacuque, o que motivava Abacuque a adorar, é porque ele sabia que o Senhor viria outra vez, o Senhor viria. O Messias, o Filho de Deus, se manifestaria em tempo oportuno. Sabe, com Abacuque nós aprendemos que o melhor de Deus não é um emprego, não é um relacionamento, não é a comida que a gente tem em casa, não são as oportunidades de negócio. O melhor de Deus é o próprio Deus. Essa é a grande lição de Abacuque para cada um de nós. O maior presente de Deus é Ele mesmo. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja gado no curral, que esteja faltando alimento, que os dias sejam difíceis, Deus é o presente e a vinda dele para salvar o seu povo é o que motiva o adorador com uma fé viva permanecer de pé, apresentando louvores, cantando, adorando. Apenas confie. Confie no tempo de Deus. Confie no cuidado de Deus. Sabe, essa semana eu parei um pouquinho para pensar sobre o cuidado de Deus. E Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. E eu fiquei pensando sobre essas canções que são compostas em tempos difíceis. E algumas delas impressionaram meu coração. Foi nos dias mais difíceis da vida de Jader Santos, quando ele teve que lutar com um câncer, que ele compôs, Escolhi louvar teu nome. Foram os dias difíceis da vida de Leonardo Gonçalves, que ele escreveu uma das canções mais belas, Estás Comigo, e que tem sido uma trilha sonora da vida de muitos de nós nesse tempo de crise. Dias difíceis levam ao pensamento, ao desenvolvimento de uma fé viva. É lá no vale das aflições que a gente aprende com Deus, e aí vem a luz para compor, para escrever, para declarar toda a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso. Mas há outras diversas canções. Por exemplo, John Newton compôs Amazing Grace, Preciosa Graça, em tempos difíceis, ouvindo o eco das vozes que vinham dos porões dos navios negreiros. E Fanny Crosby, a garota cega
que enfrentou tantos desafios na vida e que, em meio a esta crise pessoal, vocês conhecem a história, depois de um emplasto de mostarda sobre seus olhos ter cegado a garota cristã, ela cresceu e, diante das crises da sua vida, compôs belos hinos de louvor e adoração a Deus. Entre eles, a Deus demos glória. E que segurança! Eu estava conversando com a professora Selena e perguntei para ela se ela conhecia algumas canções que foram escritas em meio ao sofrimento. E ela compartilhou comigo algumas delas. E uma delas fala sobre um jovem que perdeu a esposa ou perdeu a noiva pouco tempo antes do casamento e escreveu uma linda canção falando como é bom, como é bom ter uma amizade com Jesus. Que amigo em Cristo tenho. Mas há outras canções especiais que foram compostas em dias difíceis, no meio das grandes batalhas. Eu não estou dizendo que você deve sair agora, depois desse culto, sentar atrás de uma mesa e começar a compor. Nem todos nós temos este dom. Mas por que não, logo depois deste culto, unir a sua família e dizer: nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos cantar alguns hinos em exaltação a quem Deus é. Você poderia cantar: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, não há amigo igual a Cristo. Você poderia cantar Maravilhosa Graça, Tu és fiel, Senhor, ou a música que cantamos no início desse culto, Confiei em meu Senhor. Cada uma destas canções fortalece a nossa fé, fortalece a nossa visão de um Deus que tem cuidado de nós. Eu quero terminar esta manhã e eu quero convidar você a uma reflexão e a uma decisão. Eu também já enfrentei momentos difíceis na minha vida. Muitos de vocês conhecem a minha história, a minha luta com os meus olhos. Há pouco mais de 2 meses eu descobri que um transplante que eu fiz há 6, 7 anos atrás começou a ter uma rejeição. Foram dias difíceis. Eu precisei conviver com esta angústia, com a possibilidade real de perder a visão do meu olho esquerdo, que já é bem baixa, mas perder completamente. Ou ter que voltar à mesa de cirurgia e arriscar mais uma vez um novo transplante. Angústia. Mas parece uma angústia pequena diante do que tantas outras pessoas estão vivenciando neste momento. Eu não quero minimizar a sua dor. Eu não quero parecer que estou dizendo que a sua dor não importa, porque toda dor importa. Ellen G. White diz que não há nenhuma lágrima que Deus não perceba. Se você chora, há uma razão para as suas lágrimas. E Deus acolhe você. Deus abraça você. E Ele diz: eu estou com você. Está difícil, está doendo. É complicado lidar com esta angústia, com esta crise. Tudo que você construiu na vida está desmoronando. Como cantar uma canção? Como adorar num tempo tão difícil? Deus, Ele entende a tua dor. Deus, Ele entende a tua angústia. E eu quero encorajar você a adorar com uma fé viva. Não importa as circunstâncias da tua vida neste momento. Comece a louvar, no lugar de apenas ficar pensando nas crises desta vida. Adore e em vez de reclamar, porque Deus é bom mesmo quando a vida não é. Porque o tempo de Deus é perfeito. Com Deus, nossa coragem supera o medo. Nossa força supera a fraqueza. A nossa serenidade supera a impaciência. E as vitórias em Deus superam quaisquer derrotas nesta vida. Continue acreditando. Continue adorando.
Continue adorando com uma fé viva, mesmo diante do sofrimento. Supere o sofrimento, as aflições, as crises, esta pandemia, o isolamento, a amargura, as dificuldades que você está tendo em casa, com seus filhos, com o seu relacionamento conjugal, a falta de alimento, a falta de dinheiro, a falta de perspectivas para o futuro. Adore, confiando na salvação que vem de Deus. E Ele virá outra vez, com poder e grande glória. E Ele vem para trazer o cuidado final para cada um de nós. Mas Ele está cuidando da gente agora. Ele está cuidando de você agora. Uma linda canção será apresentada pelo professor Gesiel Melo. E nesta canção, há um verso especial que diz: quando eu sou tentado, na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu não sei como você está agora. Talvez você está perdendo a fé, angustiado, com medo, sofrendo, desesperançado, desmotivado, sem ousadia, sem coragem de prosseguir, talvez até longe de Deus. Eu quero convidar você a voltar para os braços de Jesus esta manhã. Enquanto o professor Gesiel estiver cantando, eu queria que você escrevesse aí no chat do YouTube: eu decido adorar com uma fé viva. Eu decido adorar com uma fé viva. Deus está cuidando de você. E Ele vai cuidar de você até o final da história deste mundo. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador.
receio ao meu bom Salvador, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Muito obrigado, professor Gesiel, por nos presentear com esta linda canção. Eu poderia concluir dizendo: falta tudo, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Passe pela prova, cantando, dando glória a Deus. Vá para a sua janela, adore com a sua família, com os seus vizinhos. Que um louvor de fé esteja em seu coração pelos próximos dias, até durar a pandemia e depois dela, até que o Senhor venha. Um cântico no coração, um cântico de louvor e adoração. Lembre-se, escreva aí no chat: eu decido adorar com uma fé viva. Vamos orar? Eu quero orar por você esta manhã. Fecha teus olhos, abre o teu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque nós adoramos juntos através da internet, nossa comunidade da Faculdade Adventista da Bahia. Mas muito obrigado porque o Senhor é real, está conosco em meio à dor, está no controle de todas as coisas. O Senhor é bom, mesmo quando a vida não é. Nós confiamos, Senhor, no Teu tempo, e o Teu tempo é perfeito. E pela fé, nós já podemos ver a salvação que vem do Senhor. Talvez nesse mundo não tenhamos dias tão melhores assim, mas o Senhor virá com poder e grande glória e nos levará para estar contigo em Tua presença por toda a eternidade. Pai amado, que a nossa vida continue, mas não com uma fé superficial, mas que tenhamos esta fé viva, que enfrenta as provações, os desafios, com confiança e com gratidão, pelo milagre que o Senhor já fez, fará, que é nos levar para viver contigo por toda a eternidade. Permanece conosco, Senhor, durante este sábado, durante esta crise, todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade, por Jesus. Amém.